tarde, queridas mulheres. Que bom estarmos mais uma tarde aqui reunidas em torno da Palavra de Deus. Nós queremos dar continuidade hoje no livro do Alcides Yugt, que apresenta hoje uma mulher que é bastante complicada. O nome dela é Jezabel. Ela era uma rainha, né? Esposa do rei Acabe, rei de Israel, rei que foi, na verdade, um rei bem ruim para o povo de Israel, porque ele introduziu a idolatria juntamente com essa rainha, a Jezabel, dentro do povo de Israel. Então fez com que o povo se desviasse do Deus único e verdadeiro. Mas antes de começar o nosso estudo, eu quero convidar vocês para termos um momento de oração. Querido e bondoso Deus, obrigada que mais uma vez nós podemos ter essa oportunidade de nos reunir em torno da Tua Palavra para estudar a Tua vontade, para estudar também aquilo que Tu queres ensinar a nós hoje, Senhor. Abençoe a cada uma que nos escuta essa tarde, também estejas derramando o Teu Santo Espírito para que nós tenhamos discernimento e sabedoria para compreender a Tua Palavra de forma verdadeira e eficaz, ó Deus. Também que nós possamos colocar esses aprendizados em prática no nosso dia a dia, que assim a gente possa também aprender e praticar essa Tua boa palavra, a Tua vontade na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu havia comentado no início, a história dessa mulher que nós estudaremos hoje é um tanto complicada, porque ela, na verdade, não é um exemplo positivo para a gente, mas é um exemplo negativo. Quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente coloca outras coisas no lugar que deveria ser ocupado por Deus, a gente acaba fazendo muitas coisas que desagradam a Deus e que trazem consequências não só para nós mesmas, mas também para o povo inteiro, né? Como ela era uma rainha, esposa do rei Acabe, rei de Israel, ela deveria de ser um exemplo para o povo, mas na verdade ela foi um exemplo negativo e arrastou esse povo todo junto para a idolatria dela. Idolatria que ela trouxe lá do seu povo. E o Alcides Yugt, ele separa, né? Nós vamos agora estudar o capítulo 13, e no capítulo 13 ele coloca como título Jezabel. Tudo que é semeado também será colhido. E aqui o Alcides Yugt separa 6 passagens onde o nome Jezabel aparece ali no contexto do Antigo Testamento. Então a primeira passagem que ele destaca aqui é de 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: Acabe se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, essa Sidônia, né, que é uma cidade, na verdade, que pertence ao povo fenício, né, ao norte de Israel, ali onde é que ficava Arã, por aí, Síria, né? Então era uma terra, na verdade, uma terra pagã, onde eles idolatravam, onde eles adoravam o deus Baal. E a deusa também, a deusa Azera ou Astarte, que era uma deusa, na verdade, que ajudava nas colheitas, né, na fertilidade do solo e tudo mais. O deus Baal também era um deus representado como o deus da fertilidade da terra. Então, na verdade, o deus Baal, naquele tempo, ele era um deus muito famoso, muito adorado, porque aquele povo, geralmente, ele era um povo que vivia da agricultura e da criação de pequenos rebanhos. Então, eles, na verdade, eles dependiam muito do
favor de Deus, né? De Deus mandar as chuvas, de Deus também cuidar, né, dos seus rebanhos. Precisavam então que Deus abençoasse a colheita, que Deus mandasse as chuvas, né, no tempo certo, também o clima certo para que os grãos então pudessem ser colhidos no tempo certo, também que Deus cuidasse dos rebanhos deles, né, que guardasse esses rebanhos dos animais selvagens e também, no caso, desse pasto, né, desse alimentação para esse rebanho. Então, era um povo que dependia muito, assim, de Deus, né? Eles buscavam o favor divino para que as coisas que eles produziam, né? Para as coisas que eles plantassem, eles pudessem colher. E é interessante que esse deus Baal e essa deusa Azera eram deuses específicos para essa questão da fertilidade do solo, para que as colheitas, né, então, produzissem bem e tudo mais. Então, quando o povo de Israel ele passa períodos assim que não tem tanta chuva abundante ou coisa assim, volta e meia, alguns se desviavam e procuravam esses deuses dos povos vizinhos, porque às vezes na região lá estava tendo uma boa colheita, estava tendo um bom clima e eles achavam que era por causa dos deuses daquelas regiões, né? E aí acabavam abandonando o Deus de Israel para adorar esses deuses. E se a gente for olhar aqui, né, nesse capítulo 16, a gente vê que o Elias, o profeta de Deus, na verdade, era bem pouco conhecido ali, né? Deus havia acabado de chamar ele, então, para essa tarefa profética, e ele, diante dessas coisas todas que acabaram acontecendo, né, que acaba então se casa com a Jezabel e ela começa a trazer o culto a Baal para dentro da terra de Israel, para dentro do povo de Israel e começa a adorá-lo ali, e inclusive ela contrata 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dessa deusa Azera ou Azerá, e aí acaba profanando o território do Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus, né? O Deus que a gente conhece. E aí o Elias ele pega e fala assim, ó, por causa disso não vai chover durante 3 anos, né? Ele pega e fala como meio que um castigo que não vai chover, não vai chover nessa terra durante um período. E aí realmente há uma grande seca nesse período e a Jezabel então ela acha então que adorando esses deuses, né, da fertilidade ali, o deus Baal e a deusa Azera, vai acabar, né, mudando essa situação e coisa que não acontece. E aí, na verdade, o que acontece é justamente acender, na verdade, mais ainda a ira do Senhor, do Deus de Israel, né? Contra esses pecados que ela acabou implementando no reinado de Israel e fazendo com que muitas pessoas se desviassem do Deus único e verdadeiro, né? Do Deus de Israel. E aí, então, essa sedução que ela acaba fazendo, essa manipulação, essa maquinação, acaba levando o povo para um lado que não era correto, não era reto perante o Senhor. E aí, então, Elias, ele acaba denunciando isso, né? Ele acaba profetizando contra esse pecado de Israel, né? Porque que Israel está se desviando tanto da vontade de Deus, do caminho que Deus espera deles, né? E aí, então, o Alcides destaca um outro ponto aqui, ó. O título dele é assim: Os governantes parecem dominar. E aqui daí Jezabel, pela segunda vez, ela é mencionada.
em 1 Reis 18:4, diz assim: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu água e comida. Então, assim, por conta dessa profecia que estava sendo anunciada, desse pecado que estava sendo denunciado, o que a Jezabel faz? Ela não se arrepende daquilo que ela implementou ali no reino de Israel, mas ela começa a perseguir os profetas de Deus, aqueles que estavam denunciando a verdade que estava acontecendo ali. E aí começa então uma grande perseguição. E graças a Deus, né, Deus também tem o controle de todas as coisas, e a gente vê que Deus separa um homem chamado Obadias, que era o mordomo do palácio real, né? E ele então, ele vendo aquela situação toda, ele não consegue ver os homens de Deus sendo perseguidos daquele jeito e mortos por causa de uma coisa errada, na verdade, né? E aí ele pega e separa 100 homens assim, começa a alimentar por conta própria esses homens, esconde eles numa caverna para que eles não sejam mortos por Jezabel. A que ponto, né, essa mulher chegou na sua loucura de querer que as coisas dela dessem certo e que não fosse mais denunciado aquele pecado, né? Então, nós vemos aqui que a Jezabel, ela ameaça, mas ela não consegue derrotar o Deus de Israel, né? Então, nem os profetas do Deus de Israel, na verdade. E aqui, então, Jezabel, ela é citada pela terceira vez, o Alcides Wilkes coloca a passagem aqui de 1 Reis 19:2, onde Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Então, essa ameaça que Jezabel fez ao profeta Elias, ela na verdade, ela aconteceu por conta de um evento que acontece ali no capítulo 18, onde Elias, ele conclama, ele convoca os 450 profetas de Baal, né, para realizar então uma competição para ver quem é o Deus único e verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus de Israel. E no capítulo 18, versículo 21, Elias diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, a proposta do Elias justamente era essa. Eles iam pegar, preparar o novilho deles, colocar sobre a lenha e iam orar, clamar e pedir ao Deus deles, né, ao Deus Baal, que mandasse fogo para consumir esse sacrifício, esse bezerro, né, esse novilho. E então o Elias fala: vai vocês primeiros, façam isso, e aí depois eu vou invocar o nome do meu Deus, né, do Deus de Israel, e vou fazer a mesma coisa. E os profetas de Baal, eles ficam desde de manhã até de tardezinha tentando invocar o nome de Baal e pedindo, e daí o Elias ainda zomba deles, falando assim: fala mais alto. Eu acho que ele não tá escutando, ele deve estar tirando férias ou deve estar descansando, dormindo. Clamem mais alto. E aí eles começam a clamar, eles começam a, na verdade, se chicotear, até derramar sangue, né, da própria carne para poder alcançar então esse ouvido do seu Deus, né, e para que ele mande então fogo do céu para consumir esse bezerro. E
o Elias, então, ele é muito, na verdade, sarcástico, porque ele mostra o poder de Deus de uma forma tão maravilhosa que não seria possível, né? Depois, então, deles clamarem, gritarem, pedirem, orarem para Deus, o Deus deles vir e colocar fogo no bezerro e nada acontece, Elias pede para o povo trazer jarros e mais jarros de água, e ele pega e derrama, ele faz uma valeta ao redor, na verdade, da lenha e do sacrifício dele, faz uma valeta, derrama a água e derrama a água 3 vezes, assim, jarros e jarros de água, muita água. E essa lenha fica encharcada de água, fica pingando água a ponto de encher aquela valeta de água. E aí então o Elias pega e ora a Deus, ele não faz nada de escândalo, ele não faz nada demais, ele simplesmente ora a Deus e Deus manda fogo do céu que consome todo aquele sacrifício com fogo e ainda lambe, né, toda a água que estava naquela valeta, seca toda aquela água da valeta. E aí todo mundo, todo o povo fica assim abismado, fala, meu Deus, o Deus de Israel é o único e verdadeiro, né? E se voltam então para o Deus verdadeiro, deixam a prática do Deus Baal, e aí o Elias pega e fala assim, agora vocês cada um peguem uma espada, peguem alguma coisa e matem esses falsos profetas, né? E aí então há uma matança enorme. Por isso que a Jezabel então ameaça o Elias com essa frase. Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse, que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ela estava muito brava, mas muito brava, porque ele queimou os sacerdotes do Deus dela. E queimou não, destruiu, né, matou os sacerdotes, os profetas dela, né, do Deus Baal. E aqui, na verdade, o Elias esperava então que depois desse episódio o povo ficaria do lado dele, mas o povo tinha muito medo da Jezabel, porque ela era uma pessoa muito má, muito assim vingativa, que não dava para mexer com fogo. Ela era uma mulher de fogo, assim, não dava para mexer com ela sem se queimar. Então o povo, na verdade, não dá esse apoio para Elias. E quando ela ameaça desse jeito, que vai tirar a vida do Elias, o Elias ele se desespera e ele foge. Então, e ele entra num desânimo tão profundo que ele pede para Deus a sua morte. Ele não aguenta toda aquela pressão, porque ela ia procurar ele por cada canto para poder matá-lo. E ele pede então para Deus, na verdade, tirar a vida dele para que ela não encontre ele, né? Porque ele sabe que se ela encontrasse, ia ser uma morte muito dolorosa, muito horrível, assim, né? Por conta daquilo que ele fez para os profetas dela, né? Então, ele acabou ficando com muito medo e fugindo daquela situação. Mas Deus, na verdade, ele está com os seus, né? Ele não deixa os seus abandonados diante do perigo. E o quarto ponto que o Alcides Jugsch destaca aqui, ele coloca que a quarta vez que aparece o nome Jezabel é em 1 Reis 21:7, onde a Jezabel, ela, na verdade, faz um plano, ela maquina um mal tão grande para uma pessoa, para um inocente, só para ver o seu marido feliz, só para como é que fala, saciar o desejo, a vontade do seu marido. Então, o que ela faz? Disse-lhe Jezabel, sua mulher, conseguirei para você a vinha de Nabote, lá de Jezreel. Então aqui, o rei Acabe, ele é um rei muito rico, tem um palácio inteiro, tem um reino inteiro, né?
Mas existia do lado da propriedade dele uma pequena propriedade do Nabote, né? Então, e o rei Acabe, ele começou a ficar de olho grande para cima daquela propriedade, porque ele queria fazer ali para ele uma horta, um jardim, não sei, agora não lembro mais o que era, mas eu acho que era uma horta. E aí ele pega e fica de olho lá e vai lá e oferece para o Nabote uma outra propriedade um pouco mais longe, mas que tinha mais ou menos o mesmo valor que a dele, ou até um pouquinho mais, ou também ele poderia pagar em dinheiro o que ele pedisse, né? Se ele pedisse tanto, o rei Acabe ia dar para ele então esse dinheiro. Mas o Nabote, ele não quer vender a propriedade dele, porque é uma propriedade que ele herdou da sua família, né? Foi passado de geração em geração. E ele nega para o rei Acabe vender a propriedade, ele não quer vender ela. E aí o rei Acabe volta para casa muito decepcionado, muito assim para baixo. Vai lá, deita, não quer comer, não quer falar com ninguém, fica lá, bem para baixo, bem abatido com aquela decisão do Nabote. E a mulher dele percebe isso, né? A Jezabel vai lá, cutuca ele, fala, né, o que foi que você tá assim, que você não tá comendo, o que aconteceu? E aí o Acabe acaba contando para ela que o Nabote não quis vender a sua vinha para ele. E a Jezabel, ela tem um plano muito cabuloso, ela tem um plano muito horroroso, na verdade. Ela maquina um mal para aquele ser humano que a gente às vezes pensa, meu Deus, né? A que ponto essa mulher chega? Ela pega e contrata as testemunhas falsas para acusar aquele homem de blasfemar contra Deus e contra o rei. E aí, diante de juízes, né, que também eu acho que foram comprados por ela pega e acusa o Nabote disso, e as testemunhas falsas comprovam isso, né? Na verdade, as testemunhas que falam que ele blasfemou e tudo mais. E o Nabote, então, ele é levado da sua terra para fora lá da propriedade e é apedrejado até a morte. E aí, quando isso acontece, assim, quando acontece uma morte por conta desse tipo de caos, a propriedade ela fica para o reino, né? Ela fica em domínio do reino ao qual pertence, né? Então, no caso, essa vinha começa então vem como propriedade para o rei Acabe. O Acabe, na verdade, ele se realiza, né? Porque o desejo dele foi atendido, ele consegue então a vinha de Nabote. Mas com a denúncia de Elias, o Acabe acaba ficando um pouco balançado, né? Ele começa a ver que, né, realmente ele agiu mal ali, né? Mas continua a mesma história, não muda, né? Então a quinta vez aqui que o Alcides Hughes coloca que aparece o nome Jezabel é por conta justamente disso que ela fez a um inocente. E o Elias, ele fala ao rei Acabe que a Jezabel ela vai pagar por aquilo que ela fez, né? Por todas as maldades que ela fez dentro do povo de Israel. E aqui diz assim em 1 Reis 21, 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E justamente ela vai colher aquilo que ela plantou, na verdade, né? Porque ele diz assim, ó, porque ela derramou o sangue inocente de Nabote, o sangue dela será lambido pelos cachorros de rua naquele mesmo lugar, né? Que é Jezreel. Então, aquilo que ela plantou, né? Por isso o título que ele dá ali, tudo que é semeado também será colhido, né? Então, aquilo que ela plantou, ela colhe na sua vida. E realmente esse juízo chega a Jezabel quando Deus então unge um outro rei, que é o Jeú.
E ali o Jeú, então, ele pega, contrata alguns empregados da próprio palácio e quando a Jezabel estava perto de uma janela lá, ele pega e joga Jezabel, esses empregados jogam a Jezabel para fora da janela e ela cai e é pisoteada pelos animais, pela carroça do Jeú, assim, e aí todo aquele sangue é espirrado e coisa, e realmente cachorros que estão por ali começam a devorar ela. O que sobra é a cabeça e os pés e as mãos dela que ficam por ali. Isso é enterrado em algum lugar lá que a Bíblia não diz, mas enfim, o que a gente vê aqui, né, é uma história, na verdade, triste dessa mulher. Mas o que a gente pode aprender, assim, com o exemplo de Jezabel, é que com Deus não se brinca, né? Então ela achou que ela poderia, com tantos profetas, né, de Baal e com a proteção dessa deusa Azerá, ela poderia então estar imune, né? Ter, no caso, a proteção do Deus dela e tudo mais, e fazer com que o povo adore o Deus dela. Mas Deus mostra justamente que isso não pode acontecer, né? E ele conduz toda a história para que o povo dele continue então nos caminhos retos e não se desvie para deuses falsos. E o que a gente pode ver, né, com o exemplo da Jezabel? Algo que a gente não é para seguir, né? Algo que a gente não pode pegar e copiar como exemplo. Essa é uma mulher que serve pra gente como um exemplo negativo, uma mulher manipuladora, uma mulher que está disposta a conseguir o que quer a qualquer preço, birrenta, né? Porque ela é capaz de contratar pessoas para mentirem, né? Para dar falsos testemunhos para conseguir aquilo que ela quer. No caso, a vinha de Nabote é um exemplo disso, né? De que um inocente é morto por falsas acusações e mentiras só para ela fazer o marido dela feliz, para dar aquilo que o marido dela deseja. Então, a que ponto que chega uma maquinação do mal desse jeito, né? Então, e isso é uma coisa que Deus coloca aqui como advertência pra gente, né? Porque a mulher, ela tem um certo poder de persuasão, de às vezes conseguir com um jeitinho aquilo que ela quer. E a gente precisa cuidar para que as coisas que a gente quer estejam dentro desse âmbito e dessa vontade do Senhor, para que a gente não se desvie e não acabe desviando o nosso marido, a nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor por um capricho nosso, por um desejo egoísta ou por algo que a gente mesmo às vezes está cega e quer aquilo a tudo quanto é preço e às vezes acaba não só prejudicando a nossa própria vida, mas também a vida de toda a família e a vida também do povo, né, da igreja onde a gente serve muitas vezes. Se a gente for ver no Novo Testamento também, bem no último livro da Bíblia, aparece o nome de Jezabel. E esse nome ele é colocado como um adjetivo de pessoas que na verdade se desviam, né, para idolatria, para imoralidade, para prostituição e apostasia, né, o ficar longe de Deus. Em Apocalipse 2:20, né, na carta que João escreve à igreja de Tiatira, Jezabel se torna um adjetivo que indica uma pessoa que seduz para o caminho errado, né? Então ele é atribuído, esse adjetivo é atribuído a uma profetisa lá da igreja de Tiatira, que seduzia o povo sob um disfarce de religião para
perverter o ensino de Jesus Cristo, né? E fazer o povo então se contaminar com coisas sacrificadas a ídolos e também com uma prostituição cultural, né, que rolava lá naquele tempo, naquela época. Então, uma idolatria a falsos deuses, a falsos profetas. Então, isso a gente precisa cuidar, para que a gente também não seja identificada com esse adjetivo Jezabel, né, que quer dizer que é aquela que seduz e desvia para o caminho errado e não para o caminho de Deus. Então, que a gente possa ser iluminada com o Espírito Santo para que a gente possa discernir aquilo que a gente faz, né? E use de sabedoria para lidar com as coisas, para tentar seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas, porque isso trará bênção para todos que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude. Amém. Tenham uma abençoada semana e que Deus ilumine e guarde vocês. Até mais. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós.